O poder do discipulado. É este assunto importante. Você vai, através da mensagem que você vai ouvir daqui a pouquinho, você vai ver o que foi que aconteceu, o grande milagre que Deus operou na vida de Saulo de Tarso, que foi transformado no grande apóstolo Paulo. Que a paz do Senhor Jesus continue presente na vida dos nossos irmãos e dos nossos amigos que estão ligadinhos em nosso canal. Inscreva-se no projeto Ide Pregar e Pastor Jairo Freitas. Esse projeto é seu, você faz parte dele. Dê aquela apertadinha no sininho, compartilhe com os seus amigos, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante para que o nosso canal cresça cada vez mais. Amém? Vamos agora para o momento de meditação da infalível Palavra de Deus. A meditação de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, com base nesse texto, nós vamos falar sobre o discipulado, o poder do discipulado. Quando alguém é discipulado em qualquer área da vida, a pessoa aprende e coloca em prática aquilo que aprendeu. Não é assim que acontece? É assim, na vida normal. Também esta verdade prevalece na nossa vida espiritual. Paulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, mas ele passou por um processo de discipulado. Isso, e você vai aprender um pouquinho mais ficando conosco, porque a gente vai discorrer sobre este assunto, principalmente no segundo tópico aqui da mensagem, você vai ver como Deus trabalhou para que Paulo fosse o grande apóstolo que foi, inclusive escrevendo 13 livros do Novo Testamento. Vamos agora para o primeiro tópico, então, da mensagem de hoje. O plano de morte de Paulo. O plano de morte de Paulo. Texto bíblico. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, o apóstolo Paulo, depois da conversão dele, ele não perdeu tempo. Ele andou de sinagoga em sinagoga pregando a verdade, falando do seu próprio testemunho. E olha o que aconteceu. Aqueles judeus que eram a favor dele quando ele era perseguidor dos cristãos, agora se levantaram contra ele. Porque ele pregava a verdade, os judeus não queriam a verdade, os judeus queriam ser religiosos, queriam continuar sendo fariseus, como muitos hoje querem continuar sendo fariseu, vivendo de aparência, se dizendo cristão, mas fazendo tudo aquilo que a Bíblia diz que não é para ser feito. Então, aqueles que eram a favor dele, quando ele era perseguidor, agora armaram um plano para matá-lo. E eles vigiavam as portas da cidade, porque Damasco era uma cidade murada, muro alto. E por isso, quando os discípulos de Paulo tomaram conhecimento do plano para tirar a vida dele,
eles também tomaram as providências para que Paulo não fosse assassinado. Eu quero parar um pouquinho aqui, só para dizer para os irmãos, para os amigos, o seguinte: a gente planta o que colhe. Não é o que está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas? O que o homem plantar, isto ele ceifará. O apóstolo Paulo plantou perseguição e agora estava colhendo o quê? Perseguição. Plantou morte, agora estava também sendo ameaçado de morte. Tanto é que mais tarde, já por volta dos anos 67, que aconteceu com Paulo, foi perseguido e morto. Foi assassinado, foi decapitado na prisão a mandado do imperador Nero. Por quê que Paulo morreu assim, daquela forma? Exatamente porque ele plantou. Esta lição serve para todos nós. Todos nós estamos enquadrados nas verdades contidas na Bíblia Sagrada. Pense nisso. Agora vamos para o segundo tópico da mensagem. O escape providencial. Texto bíblico. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha só, como é que Deus trabalha para dar livramento para aqueles que estão no caminho certo. Paulo, é verdade, a Bíblia não nega a biografia dele, mostra que ele não prestava. Antes dele ter um encontro com Jesus, ele era perseguidor de Cristo. Quantas pessoas hoje servem a Deus, adoram a Deus, pregam o evangelho, pregam a verdade, porque um dia também já fizeram coisas erradas. Eu estou incluído nisso. Eu estou incluído, não tenho vergonha de dizer não. Mas hoje, o mesmo Deus que transformou a vida de Paulo é o mesmo Deus que transformou a minha vida, que continua transformando a minha vida e que quer transformar também a sua, amigo. Você só vai continuar desse mesmo jeitinho aí se você quiser. Agora, se você quiser mudar de vida, é só dizer: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, eu aceito viver de acordo com os ensinamentos da tua palavra, da Bíblia Sagrada. Você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer com você e através de você. Pois é, voltando aqui ao texto. Deus então usou os próprios discípulos de Paulo. Eles prepararam um cesto. Colocaram Paulo no cesto e desceram, certamente amarraram numa corda. Eu imagino, né? Eles descendo pelo muro, para que Paulo fosse livre daquele assassinato que estava sendo planejado. Amigo, Deus sabe de tudo. Quando alguém planeja o mal, Deus já sabe. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo, ele pode tudo, porque os seus olhos estão em toda parte. Você sabia disso? Então, Deus preparou uma saída. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Paulo. Eu quero dizer para você que está me assistindo neste momento, receba esta palavra profética. Deus também tem um plano na sua vida, amigo. Agora, você precisa passar por um processo, como Paulo passou. Paulo passou por um processo. A ida dele a Jerusalém foi para ele até uma decepção, porque ele pensou, eu também pensaria da mesma forma, que assim como ele foi bem sucedido na pregação lá em Damasco, ele pensou assim: isso aí é conjectura minha, quando eu chegar lá em Jerusalém eu vou arrebentar. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi rejeitado pelo povo porque ninguém acreditava nele. Sabe por quê, amigo? Por causa do passado dele. Todo mundo tinha medo dele lá em Jerusalém. E agora chegou lá pregando. Aí o pessoal não acreditou nele. Pagou o preço. Sabe o que aconteceu?
ele foi mandado de volta para Tarso, lá onde ele nasceu. E ali ele passou por um processo de mudança muito grande, mas isto você vai ficar sabendo melhor no próximo vídeo. Com certeza Deus vai falar sobre isso. Amém? É só esse tópico, né, pastora Sara? Sim. Ou tem mais um? Não. Terminou aqui? Tá, obrigado. Eu falo assim, amigo, porque graças a Deus tem muita coisa para se falar, mas o tempo é exíguo e eu tenho que parar por aqui. Mas você deve estar pensando, pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Amigo, tudo a ver. Você tem tudo a ver, porque você é um servo de Deus. Você foi criado para ser um servo de Deus. Você foi criado para ser salvo. Você foi criado para ser um pregador do Evangelho. Você sabia? Está escrito. Leia a carta aos Efésios, logo no capítulo 1, lá está escrito que você, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, você já era um escolhido de Deus. Não para ser o que você está sendo, mas você foi escolhido por Deus para ser um pregador, um ganhador de almas para o reino de Deus. Agora, tudo é um processo. Você precisa aceitar Jesus, ou precisa se converter, precisa se arrepender dos seus pecados, aí sim, para que Deus possa lhe usar em suas mãos. Mas eu quero orar por você agora. Onde quer que você esteja neste momento, aceite a Jesus. É o primeiro passo do processo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, todos os amigos que ouviram a tua palavra. Pai, assim como o Senhor trabalhou na vida de Paulo, trabalha na vida deste irmão, na vida deste amigo. Pai, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes neste caminho até que o Senhor venha nos arrebatar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos continuar orando pelo Brasil. O Brasil precisa mudar. O Brasil precisa ser salvo. O mundo precisa ser evangelizado. O planeta Terra, a humanidade precisa conhecer Jesus. 90% dos seres humanos que habitam este planeta precisam nascer de novo. Eu e você, amigo, precisamos pregar o evangelho. Mas para pregar o evangelho tem que nascer de novo. Ore comigo agora, vamos orar pelo Brasil. Pai, o Brasil é teu. O Senhor é o Deus do Brasil. Este Brasil te pertence. Salmo 33 nos afirma que é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Paizinho, o Senhor é o Deus do Brasil. E esta nação precisa ser bem-aventurada. Pai, salva o Brasil, liberta o Brasil da feitiçaria, liberta o Brasil da idolatria, liberta o Brasil do vício, liberta o Brasil da corrupção sistêmica que está acontecendo em nosso país. Liberta o Brasil das drogas. Liberta o Brasil, Senhor, da violência. Meu Deus, faz pelo Brasil o que só o Senhor é quem pode fazer. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pelo que o Senhor já está fazendo por esta nação. Completa a obra, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, irmão, obrigado, amigo, porque você tem dado crédito à infalível palavra de Deus. Esteja conosco em nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, não esqueça de compartilhar com seus amigos tudo o que vocês viram e ouviram através deste vídeo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E se você crê, se você recebe, diga comigo, amém, amém e amém. Aleluia!